Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papos de Hoje. Eu sou o Thiago Cassiano, hosting do nosso Papos de Hoje, recebendo ao longo desses 3 dias de HJ24 muitas pessoas. Vamos trocar muitas ideias e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando vai entender um pouco, né, aquilo que talvez ninguém nunca perguntou, aquilo que você sempre teve vontade de perguntar, com pessoas que são realmente diferenciais hoje no seu segmento, no seu negócio, na sua área de negócio. Está junto comigo aqui ao meu lado o Thiago Correia, ele que é responsável hoje por toda a parte de TI e performance da Agência Única, e também o nosso líder de conteúdo da Agência Única, o Jackson Keffer, também conhecido como popularmente Jack. E hoje, né, junto conosco, está aqui participando essa pessoa incrível, sensacional, que é muito provável que você já deve ter visto ele no digital, Rafa Falcão, que é, sem sombra de dúvidas, né, uma pessoa que tem alto engajamento no ambiente digital, né, uma pessoa que você vai conhecer aí, vai olhar a carinha dele e vai falar, esse é o Rafa Falcão, né? E eu quero já começando agradecendo a tua participação, a tua presença aqui, Rafa, e gostaria que você, de forma resumida, né, pudesse se apresentar aí para quem ainda não te conhece ainda ou que não sabe aí quem é Rafa Falcão. Seja Show de bola. Eu que agradeço, Thiago, aqui o convite. Veja, eu sou conhecido, o pessoal me chama hoje do mestre do marketing, né? Porque eu tenho uma veia acadêmica forte, fui gestor do Sebrae durante muito tempo também, e hoje eu me posiciono como o maior especialista hoje para marketing para pequenos negócios. Então, todo o conteúdo que eu ofereço é para ajudar os pequenos negócios. E aí eu tenho um propósito no meu conteúdo. Cada conteúdo que eu publico nas redes sociais é como se fosse o que a gente chama de quick win, uma pequena vitória, uma pequena transformação para a minha audiência. E isso faz com que eu tenha a reciprocidade, ou seja, as pessoas começam a se conectar comigo, e aí eu construo a autoridade e vou fazendo essas palestras, esses eventos, Brasil afora. E o que te trouxe aqui para o HJ24? Cara, compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, né? E eu falo que é a distribuição de conteúdo como um todo. Eu sempre brinco que nas redes sociais eu tenho um império do conteúdo. Então, hoje o Instagram é o meu castelo desse império, e eu tenho outras redes sociais, que é o Vilarejo, o TikTok, uma fazendinha no YouTube, e eu compartilhei e distribuí tanto conteúdo que hoje as pessoas não conseguem mais passar despercebido por um conteúdo meu. Então, isso é o que me traz aqui. O conteúdo me trouxe até o HJ. E a gente tem que também falar que isso tem um tempo, né? Não é um negócio que aconteceu do dia para a noite, mas também não é um negócio que você se posicionou assim há 20 anos atrás. Sim. Cara, eu nasci no interior de Alagoas, né? Então, é totalmente diferente a realidade. E eu era feirante, trabalhava na Feira Livre. A gente vendia salgados na feira, coxinha, enroladinho, pastel. E eu juntei dinheiro e montei uma locadora de videogame. Comprei um Super Nintendo, comecei a alugar o videogame para as pessoas, e as pessoas começaram a voltar para a locadora. Pouco tempo depois eu estava com 10 videogames, e aí foi meu start, digamos, no digital, no início dos anos 2000. Eu comecei a ter acesso a algumas informações que eu não tinha naturalmente, até por escassez de informação mesmo, mas eu comecei a jogar videogame, comecei a estudar inglês, comecei a perceber, e ali foi meu start, digamos, no digital, porque vejam como são as coisas, né? Muitos anos eu me perguntava, mas Deus, eu faço tudo para acontecer no digital, as coisas não acontecem, e depois ficou muito claro para mim, porque naquela época do videogame, eu ensinava as pessoas a passar de fase, por isso que as pessoas voltavam para o meu videogame. Então tinham jogos como Silent Hill, Resident Evil, que eu ensinava as pessoas a passar de fase, mas as pessoas voltavam, eram jogos mais difíceis. O que é que eu faço hoje? A mesma coisa. Só mudou um pouquinho a dinâmica. A dinâmica. Deus sempre colocou esse caminho para mim de educador. Então, hoje eu ensino as pessoas a passar de fase no marketing. E isso é muito gratificante, porque foi uma jornada assim longa, né? Não foi um sucesso do dia para a noite, como muitos do digital prega, né? E aí eu tenho até cuidado, até para essa questão, você vê que eu não sou o cara da ostentação do digital, de mostrar as coisas, de mostrar os bens, porque eu tenho muito cuidado com a audiência, porque, poxa, foi tão difícil chegar até aqui que, porra, não vai acontecer do dia para a noite, entendeu? Então eu tenho que ensinar justamente o caminho do estudo, o caminho de você se dedicar e tudo mais. E eu sou um defensor assíduo também dessa questão de você ir para a universidade, de você participar, de você se graduar, e tem muita gente que é o caminho contrário, né? Você vai ficar rico do dia para a noite. Não acontece assim. Na sua opinião, qual foi o maior desafio nessa vida de empreendedor que tu enfrentou, Rafa?
Cara, sobreviver, pagar conta, pagar boleto, né? Como empreendedor, você tem que matar um leão por dia. Então, naquela época não tinha o digital, né? Hoje você tem o digital, você consegue potencializar a sua voz para o mundo, né? Mas naquela época não tinha. Então, eu tinha que fazer tudo acontecer, era muito marketing boca a boca, né? Então, você imagina, numa cidade do interior com 40 mil habitantes, eu tinha uma locadora, eu tive dos 12 aos 22 anos de idade. Então, eu comecei a educar as pessoas lá e aí as coisas começaram a acontecer muito no marketing boca a boca. E pagar a conta era difícil. Mas, graças a Deus, as coisas foram acontecendo. Tanto que, pouco tempo de um ano, assim, eu saí no Super Nintendo para ter 10 videogames, para ter Play 1, Play 2. Naquela época era diferente, né? Inimaginável conseguir isso, né, Rafa? Pois é. E essa tua crescente, né, do mercado digital, né? Principalmente, como você falou, a tua principal rede social hoje é o Instagram, né? Sim. Mas isso, o boom, ele não acontece do dia para a noite. Precisa Sim. de uma longa trajetória, né? Sim. E, na tua opinião, qual que é a principal chave, né, para isso acontecer, né? Para essa trajetória ser, né, linear e ir crescendo aos poucos. Para você, assim, qual que é o principal pilar, a principal chave disso? Pode parecer banal, mas a consistência, né? Eu sou um cara muito consistente. Então, eu tô lá sempre publicando, sempre marcando a presença no digital e eu não abro mão dessa consistência. Então, já tive situações, você tá mal, você não tá bem todo dia. Mas no começo eu não tinha design, mas eu ia lá e publicava, eu ia lá me posicionava, entendeu? Eu fazia os conteúdos acontecer. Então, a consistência sempre foi esse meu diferencial. Tanto a consistência nos estudos, quanto a consistência hoje na internet, no digital, né? É de segunda a segunda. Segunda a segunda, 2 conteúdos por dia. Até porque, veja, eu erro tanto que uma hora eu acerto. Então, hoje eu tenho uma frequência de 2 publicações por dia no Instagram. Meu principal castelo, como eu falei para vocês. Eu fiz isso, tem até um artigo científico que eu escrevi falando o seguinte, que é como se eu estivesse jogando um videogame. Olha como é que eu pego a conexão do videogame com a realidade, né? É como se eu estivesse jogando um videogame e o Instagram é o meu castelo. Para onde todo mundo quer ir é o castelo. Você está jogando Super Mario, por exemplo, você vai para o castelo do Copa para resgatar a Princesa Peach. E o que acontece? No meu castelo, eu tenho que deixar ele muito bem organizado, muito bem arrumado. Então as pessoas vão visitar o meu castelo e quando visitam o meu castelo, aí eu levo ele para outra parte do meu reino. Então, essa consistência no Instagram, eu publico hoje 2 vezes por dia, de manhã e na parte da noite, geralmente, no início da noite, justamente porque eu tenho 14 balas na agulha para acertar 2 ou 3 por semana. E aí, organicamente, eu vou crescendo. Eu nunca fiz anúncio para ganhar seguidor no meu perfil. Então, quando eu bater 1 milhão, claro que vai ser, acho que até dezembro eu bato 1 milhão, aí sim eu vou começar a fazer anúncio estrategicamente, para fazer funil de vendas, outras coisas. Mas para ganhar seguidor, eu nunca fiz. Eu acredito que fazendo esse recorte do que tá me falando, tu teve muito tentativa e erro. Muito, cara, muito. Sempre tenho. Eu acho que eu sou... quando eu comecei no digital, e foi para minha surpresa, eu comecei fazendo o seguinte, só para resumir a história para vocês. Eu criei um projeto dentro do Sebrae como gestor, que eu era na época, chamado Consultoria com Hora Marcada. Eu conversava com uma galera que ia para o atendimento lá, durante 1 hora, falar sobre marketing, e as pessoas voltavam para a minha consultoria, querendo mais. E aí eu criei o Dicas Digitais em 30 de outubro de 2016, porque as pessoas diziam que eu falava o marketing de forma simples, de uma forma leve e descomplicada. Quando eu indicava o pessoal, vá pegar essa ferramenta, vá assistir isso, vá ver isso, o pessoal achava complicado. E aí eu criei o nome Dicas Digitais, comecei a descomplicar o conteúdo, comecei com a frequência alta, porque eu tinha muito conteúdo já guardado, foram 7 conteúdos por dia que eu fazia no primeiro mês, e aí eu estourei, ganhei 10 mil seguidores no primeiro mês. Naquela época era diferente o algoritmo, né? E aí as coisas começaram a acontecer de lá para cá, que eu não sei nem explicar a vocês como foi, mas eu digo que é mão de Deus também, né? Teve esse auxílio, né? Esse auxílio. Mas uma questão bem importante, Rafa, tu fala, né? Tu testa bastante porque você nem sempre acerta, né? Sim. E tem muita empresa e muita até pessoa física, né? Que às vezes ela não publica porque ela tem medo de errar. Sim, síndrome do impostor. Ela tem medo assim, putz, eu não vou publicar isso porque vai que não vai dar certo. Ou até mesmo de incomodar. A pessoa fala assim, não quero publicar muito, senão eu vou ficar incomodando os outros. Cara, eu digo que é um xadrez. Tem até um outro artigo que eu fiz falando sobre xadrez de conteúdo. Cada peça que você movimenta, você tem um objetivo de marketing diferente. Então, eu já atendi recentemente um cara que tinha 4 milhões de seguidores, mas não conseguia vender nada. Por quê? Porque ele estava só forçando o objetivo de alcance. Era só o Reels viral para ganhar
alcance, alcance, alcance e ganhava seguidor, mas ele não conseguia transformar isso em venda. Porque nesse xadrez você precisa muitas vezes abrir mão do seu ego. Então, se eu quisesse ter hoje 2, 3, 4 milhões de seguidores, era só estar publicando viral atrás de viral. Mas muitas vezes eu preciso ter aquele conteúdo educacional, aquele estático que vai gerar salvamento, aquele conteúdo que eu vou fazer um carrossel. E esse conteúdo em si, ele não me dá um engajamento que tem um Reels viral, por exemplo. Mas no xadrez eu preciso aprender a perder para ganhar no futuro. Então é um jogo. Eu vou jogando esse jogo sempre, o tempo todo. É tudo muito baseado em estratégia E dados. e dados do que você já conhece desse funcionamento do algoritmo, né? Sim. Das mídias sociais. Né? E quando eu vou trabalhando, por exemplo, hoje eu faço muita consultoria, né? Principalmente para o Sistema S. E aí quando eu vou trabalhando nos pequenos negócios, que é a minha praia, eu vejo muita gente que não passa. Eu sempre faço uma estratégia, como se eu fosse fazer uma consultoria aqui com vocês. Digo, beleza, vamos ver se vocês vão conseguir ter sucesso no digital. Primeiro, você vai ter que descomplicar o seu conteúdo. E segundo, você vai ter que ter o poder do hábito. Então, deixa eu explicar essas duas etapas. Tem um princípio na filosofia zen budista chamado Shoshin, mente de principiante. Mesmo que você seja foda, seja um PhD no assunto, você tem que falar com as pessoas como se fosse um principiante, para que as pessoas se conectem com você. Então, a primeira coisa, você é um contador. Como é que você descomplicaria uma DRE no Instagram da vida? Você é um cara do direito. Como é que você descomplicaria uma legislação trabalhista no Instagram da vida? Se você consegue me responder isso, aí a gente encontra a didática, o princípio do Shoshin, principiante. Porque o que acontece? Muita gente é muito foda, sabe muito, mas não consegue passar porque tem uma pedância intelectual de não descer o nível para ter essa mente do principiante. Rafa, até aproveitando, Leque, a comunicação não é o que eu falo, mas o que o outro entende, né? O que o outro entende. Perfeito. Então, e aí, por isso que vai essa estratégia do Shoshin. Pô, eu poderia falar sobre o Philip Kotler, sobre marketing 5.0, a teoria, o escambau. Mas o que é que eu falo? Eu digo, olha, use isso, trabalhe com isso que você vai ter resultado. Então, é você descomplicar o conteúdo e você, muitas vezes, você ser simplista mesmo. É topo do funil, quando a gente fala no marketing. Isso, você não precisa ali, como você falou, né? Tá citando diversas fontes, diversas coisas. Não, simplificar o conteúdo para gerar essa... Para gerar isso, para gerar esse conhecimento award, esse conhecimento e essa aproximação para você, né? Aí, quando ele passa por esse crivo, aí eu vou para o poder do hábito. Vamos lá. Tem um livro, todo mundo conhece, o Poder do Hábito, 21 dias. 21 dias de conteúdo orgânico, uma publicação por dia só. Vamos lá, ver se você consegue. A maioria não consegue. 80% não consegue. Aí que eu consigo separar. Mas por que 21 dias, Rafa? Porque eu vou colher esse recorte, vou comparar as métricas, analisa. E os melhores eu consigo replicar. Aí eu consigo achar o que a gente chama no marketing de tom de voz, que é muito difícil você achar o tom de voz. Hoje está muito mais difícil ainda, por causa da economia da atenção. Você vai brigar com muita gente lá. E aí o que é que acontece? Muita gente se baseia na métrica do ego. Então, se eu não tenho engajamento, então não sou interessante. E aí eu desisto no meio do processo. Mas as pessoas, empresas, né, nesses 21 dias, né, você acredita que elas não conseguem chegar no final, cumprir esse prazo que, pô, não é um prazo longo, né? Mas qual que é o principal problema que elas enfrentam nesses 21 dias? O pequeno negócio é gestão do tempo. Ele está muito focado lá no... Está muito focado em apagar incêndio, dele. Muitas vezes ele é o equipe, é ele mesmo que faz o marketing, e aí muitas vezes ele não tem um design, muitas vezes ele não tem a rapidez para produzir um conteúdo, ele não sabe utilizar ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, que eu consigo gerar conteúdo, e ele acaba travando o processo. Aí depois vai a síndrome do impostor baseado com culpa. Eu não consigo, não é para mim, a culpa é do algoritmo, Zuckerberg é o demônio. É o demônio que não me ajuda. Aí acontece isso. Aí as pessoas não pagam esse preço, né? Rafa, hoje, por exemplo, nós temos informação de que a orientação do Meta é que para você ter um alto engajamento no Story, você deveria estar fazendo publicação a cada 4 horas. Você falou mesmo do teu engajamento, que você faz uma entrega de 2 materiais dia, e tem empresas que passam 21 dias sem publicar nada. Sim. Né? Nesse paralelo todo, a consistência é importante, o conteúdo é importante. O que para você, na sua opinião, é o mais importante? Veja, hoje em dia as pessoas elas esperam muito para vender. A primeira coisa é você fazer anúncio hoje. Eu até brinco hoje nas minhas palestras, tira o escorpião do bolso e começa a
não vai me entregar mais, o orgânico vai ficar ruim. A primeira coisa é você anunciar. Mesmo que você tenha 0 seguidores, faça anúncio. Faça anúncio para você conseguir chegar lá. E as pessoas ficam muito com esse receio de anunciar. Então, eu diria que é importante você manter o orgânico. Por quê? Porque você ganha conhecimento, você ganha dados. Se você ficar só fazendo anúncio, você vai ganhar também gestão de dados? Vai. Mas a gente sabe que anúncio é leilão. Às vezes funciona muito bem, às vezes não funciona, às vezes você esgota um criativo, você não consegue. Então, qual seria a sacada para a gente estar sempre renovando? A sacada é você pegar e ter sempre conteúdo no orgânico. Porque aí você faz esse recorte, depois de 21 dias, o que é que eu faço? Vou nas métricas, vejo o que é mais interessante, e aí eu ligo o motor do crescimento para qualquer perfil que a gente pegar hoje, a gente consegue crescer. Por quê? A gente faz um anúncio baseado no CPS, custo por seguidor. Tira um print antes da métrica do cara, essa publicação aqui, ela me deu 2 seguidores, vamos anunciar ela. Aí eu dou um print antes, rodo 7 dias, coloco uma verba de R$100, por exemplo, num pequeno negócio. Depois de 7 dias eu vi que o cara conseguiu ganhar com R$100 50 seguidores. Então ele está pagando quanto? R$2 no seguidor. E aí vale a pena numa cidade de... Hoje Concórdia tem o quê? Tem 40 mil habitantes, mais ou menos? 80 mil habitantes. 80 mil habitantes? Então vale a pena fazer isso numa cidade com 80 mil? Claro que vale. Isso que tu tá falando, Rafa, é extremamente valioso, né? Porque... E é prático. E é prático, porque Sim. é muito que a gente defende muito, né? E como a gente tá no dia a dia, às vezes com pessoas e com clientes, né? E daí ele fica, será que vale a pena a gente anunciar, né? A gente fazer tráfego pago, ads? Essa estratégia, né, que você falou agora, faz a consistência no orgânico, analisa o que teve o melhor engajamento, o melhor alcance, a melhor repercussão, pega isso e dá mais alcance, dá mais voz a isso, Sim. né? Olha que coisa extremamente prática. É prática, mas o pessoal não quer ouvir isso. O pessoal quer ouvir, muitas vezes, o marketing dos 7 pecados capitais, que é o seguinte, eu vou lá e coloco ostentando bolo de dinheiro, print de faturamento, essas coisas todas, e a galera se conecta muitas vezes no meio errado. E não faz o básico bem feito. Isso que eu estou mostrando aqui é o básico bem feito pra galera. Pô, e é uma estratégia que qualquer um pode, Qualquer pessoa. a partir de hoje, já executar. Eu já atendi garota de programa, eu já atendi cemitério, eu já atendi gestor, mentor. O escambau que você imaginar, são mais de 1000 consultorias que eu já apliquei. E todo mundo que faz isso consegue ter o resultado. Agora, esse crivo dos 21 dias, ele é doloroso. E 80% não consegue passar. É que depois as pessoas, entenderam a consistência, mas elas ficam comunicando sem coerência. Sem coerência, sem tom de voz, sem arquétipo de marca, que aí já é uma outra parada da consultoria que a gente faz muito. Porque as pessoas hoje elas estão no digital de forma aleatória. Então eu estou no digital porque eu vi que o meu concorrente está, e aí eu vou me posicionar lá. Mas eu vou sem estratégia, sem o xadrez de conteúdo. Então o que é que eu quero? Eu quero ganhar seguidor. Então ainda hoje é comum chegar pessoas e dizer assim, eu preciso ter 10 mil seguidores. O seu objetivo do marketing é ter 10 mil seguidores? Tá errado. Você tem que vender, você tem que ter engajamento. E veja como é que funciona o algoritmo. Hoje nós temos 4 algoritmos hoje no Instagram, né? O algoritmo do crescimento, que é o explorar. 40% do conteúdo, a Meta já falou já esse ano, ele é sugerido, ou seja, você não segue aquele perfil. Uhum. Então aparece lá como sugerido. Então qual seria a sacada aqui? Eu ir para o explorar. Como é que eu vou para o explorar hoje? Para mim é muito simples. Publicou, se tiver engajamento na primeira hora, principalmente salvamento e compartilhamento, geralmente eu vou para o explorar. Todos os meus conteúdos que bateram mais de 1 milhão de alcance, ele tem mais salvamento que curtida. Então, hoje o hábito do mercado é o seguinte, o cara não está mais preocupado em curtir. Se o seu conteúdo oferece a pequena transformação que eu falei no início, ele salva. E aí você vai para o crescimento, você vai para explorar. O salvar, né, vamos imaginar que ele vai ter um peso Sim. do algoritmo muito grande. Muito maior do que uma simples curtida. Só vai compartilhar. Então, são 4 algoritmos. O algoritmo do feed, do Reels, do Stories e do explorar. O algoritmo do feed e do Reels é o algoritmo que você consegue ir para explorar. O algoritmo dos Stories só mostra para quem te segue, mais ou menos. Então, o do feed e do Stories, do Reels, eles são diferentes. Por quê? O do feed, principalmente na primeira hora, se você tem muito engajamento, você consegue crescer e ir para explorar. O do Reels é diferente. É baseado em retenção e interesse. Então, por exemplo, se eu estou assistindo aquele Reels até tantos %, eu consigo ter mais visualização e vai crescendo mais interesse e vai mostrando para mais pessoas. Se eu curtir agora, por exemplo, vídeos do Cristiano Ronaldo, eu volto lá e vai aparecer para mim só vídeos de futebol. Então, o que é que eu preciso entender? Dominar esses dois
Porque aí eu vou para o algoritmo do crescimento do explorar e o algoritmo dos stories eu faço a retenção. Então eu estou mostrando muito conexão com minha audiência, mostrando os bastidores, o que está acontecendo e tudo mais. Então isso é um xadrez. E é importante explorar todos esses posicionamentos. Todos esses posicionamentos. Por isso que eu vou publicando diferentes formatos, estático, Reels, carrossel, volta e meia tem live. Por quê? Porque eu estou jogando um xadrez. E o importante também é aproveitar esses recortes, né? Sim. Esse podcast, por exemplo, depois você fazer pequenos recortes, Pequenos explorar em recortes. Reels, as dicas que você está dando, Sim. carrossel, e estático, stories e assim por diante, Sim. outras plataformas. Sim, mais uma vez a questão. Baseado em princípios. Veja, alguns princípios de um marketing que na academia o pessoal trabalha bastante, né? Se você for ler hoje, por exemplo, As Armas da Persuasão de Robert Cialdini, ele fala sobre o princípio da reciprocidade, que é aquele de você oferecer o conteúdo e as pessoas te deverem favor. Então, o que é que a gente faz? Por que a gente trabalha no orgânico? Para gerar reciprocidade. Aí, mais uma vez, respondendo por que eu estou aqui hoje. Então, eu gerei muita reciprocidade, as pessoas me devem muitos favores. A partir daí, eu começo a me tornar um outro princípio dele, autoridade e referência no que eu faço. E aí, o que acontece quando essas pessoas me veem como autoridade e me devem favor de 4 anos postando no Instagram da vida? Você está na mente das pessoas, eles vão chamar você para que você construa essa referência. Era construir essa referência. E a partir daí, me devendo esses favores, ou elas engajam comigo, ou elas compartilham com o terceiro ou salvam o meu conteúdo sem eu perceber, ou, no melhor dos cenários, ela compra de mim. Se ela precisar, ela vai diretamente. Você já... A jornada, digamos... Jornada do cliente. A jornada do cliente, a jornada de compra dele, ela já está perfeita, né? Já está Porque perfeita. já está com Mas você aí, na cabeça. como é que eu consigo isso na prática? No orgânico, é postando diariamente. No tráfego pago, é testando um monte de criativo, é fazendo copy, um monte de outras coisas. Mas esse jogo, ele tem que ser consistente. E hoje, Rafa, voltando nesse jogo e nesse xadrez, né? Pegando outras mídias, né? Sim. Né? Você falou, o meu castelo hoje é no Instagram, né? E tem as outras que são as outras redes que você atua. O conteúdo que você gera para o Instagram, você reaproveita ele para as outras mídias ou você tem uma estratégia diferente para atuação e nas outras mídias? Boa pergunta. Veja, nesse xadrez aí, muitas vezes o conteúdo do Reels eu jogo no TikTok. Por quê? Porque a geração Z está lá. É o próximo mercado consumidor, é a geração Z. Inclusive, um dos eventos que eu fui da Meta foi só treinando a gente sobre geração Z. E o que é que acontece? Eu já marco um ponto ali. Então, no Castelo, eu já monto um vilarejozinho no TikTok, compartilhando muitas vezes o conteúdo que eu faço em Reels. Eu poderia fazer um conteúdo específico para TikTok também? Poderia. Mas eu já vou lá, por questões de otimização de conteúdo, eu já jogo o Reels para lá. No YouTube Shorts, eu já posso também trazer para lá o conteúdo que eu fiz por Reels. Agora, quando eu vou aprofundar mais uma vez esse princípio da mente do principiante, eu vou trazendo a galera para o YouTube com vídeos mais densos. Conteúdo mais completo. Mais completo. Agora, vamos lá. Eu gosto muito da prática. Sim. Para mim, o negócio é a prática. É minha praia. E aí, para quem está nos assistindo agora, né, e está chegando agora, não esquece de compartilhar o vídeo, enviar para todo mundo aí também, né? Isso faz toda a diferença. Estamos aqui hoje com o Rafa Falcão e ele vai explicar a mágica. Por quê? Porque para ele é muito fácil fazer isso. Ele tem um time de pessoas lá que está auxiliando ele. Mas eu quero saber como é que o cara que é pequeno, o cara que é assim como eu, que tá ali atendendo o cliente diariamente, e aí quando sobra tempo ele vai fazer um conteúdo. Como é que faz essa mágica, Rafa Falcão? Eu tenho que sair contratando social media, eu tenho que fazer o quê? Vamos lá, vamos mostrar aqui com você que é a equipe, você quer ganhar dinheiro agora nas redes sociais, você quer se posicionar. Vai ficar até grande esse corte, mas vamos lá. Primeira coisa, eu uso a IA para acelerar o meu processo. A IA é como se você tivesse um funcionário 24 horas trabalhando para você. Então, quais são as IAs que eu trabalho hoje para produzir conteúdo, tá? Eu trabalho com a ChatGPT, clássico, para gerar legenda, gerar conteúdo, até trabalhando na forma paga com o DO4 para gerar imagens. Eu trabalho com Leonardo.ai para gerar imagens únicas. Eu trabalho com Luma Labs para gerar vídeos únicos. Trabalho com uma ferramenta chamada Make Reels para fazer vídeos narrados únicos também, que eu não preciso aparecer. Eu trabalho com uma ferramenta chamada Lazy Lines de IA para saber quais são os virais que estão tendo no mercado e para fazer script também de Reels. E a partir daí, eu posso também trabalhar uma ferramenta como o Canva da vida, que hoje também está com IA, para gerar o design, o visual do conteúdo. 6 ferramentazinhas de IA para você otimizar o seu processo. O que é que você vai fazer?
Primeiro você vai definir o seu nicho, claro. Todo mundo aqui já deve ter o nicho definido. E aí eu faço o funil de pesquisa de conteúdo. Qual o primeiro funil? Hashtags. Então eu faço lá a hashtag, coloquei no Instagram, hashtag Concórdia. Vejo o que é que está rolando aqui. Depois eu vou para a hashtag da região. Depois eu vou para a hashtag do meu nicho. Posso colocar hashtag moda feminina, por exemplo. Aí depois o que é que eu faço? Eu pego essa mesma hashtag e jogo na gringa. Hashtag fashion woman, coloco lá também. Aí o que é que acontece? Eu começo a ver quais são os principais perfis nessa seara. E aí eu listo os 10, minhas referências, 10 em português e 10 gringo. E aí eu já consigo ter uma base de conteúdo legal. Feito isso, eu vou para uma ferramenta chamada Also Asked. Essa ferramenta é muito legal também. Você consegue colocar lá e ver o que é que a galera está pesquisando em cada um dos cenários. E aí eu já começo a também fazer funil de conteúdo. Tem outra ferramenta que eu utilizo chamada Viral Finder, que você consegue ver quais são os virais de toda a existência do cara. Aí eu pego também modelo baseado num livro também do Austin Kleon, Roube como Artista. Então eu roubo como artista e modelo o conteúdo e faço um conteúdo melhor. E aí o que é que eu faço? Faço essa pesquisa toda, organizo o meu calendário na minha linha editorial, o que é que eu vou publicar baseado nos conteúdos que estão dando certo dessa galera, eu modelo e faço melhor. Faço uma publicação por dia, jogo numa ferramenta como um Trello da vida, deixo tudo organizado, monto e aí eu jogo isso na prática. Qualquer negócio que fizer isso e pagar o preço de 21 dias vai ganhar inteligência de dados. Então eu faço essa montagem de conteúdo, rodo essa estratégia e faço um conteúdo por dia. Inicialmente a pessoa consegue fazer isso sem ter que contratar um profissional especializado em marketing? É difícil, mas consegue. Se pagar o preço. Hoje, com IA você consegue. isso que eu ia citar, né, Rafa? Tu citou muito forte aí diversas ferramentas hoje de IA, né, que te auxiliam muito nesse processo. Né? E a gente enxerga muito que essas ferramentas de IA, justamente elas surgiram para quê? Para ser o nosso copiloto. Sim. Né? A nossa visão, né, do que a gente quer, a nossa expertise, a nossa bagagem está com a gente. E com essas IAs, principalmente as IAs generativas, elas vão nos auxiliar, ser o nosso copiloto e poder fazer muitas coisas mais rápido, né? E muitas vezes até melhores do que a gente demoraria muito tempo. Sim. Né? Então, trazendo, né, eu acho que as ferramentas IA, elas podem ajudar muito nesse processo dos 21 dias. Eu nunca fui designer. Sempre fui professor de academia e tal, e gestor que atendia, consultor. Eu fiz meus 7 conteúdos inicialmente no Canva. Fui lá, abri, ficou cagado, ficou zoado, ficou. Aí o que é que acontece? Quando você começa a ter essa consistência, você começa a faturar. Aí você tem que, quando chegar no seu primeiro faturamento, você tem que aprender a comprar o tempo das pessoas. Então, a primeira grana que entrou para mim, o que é que eu fiz? Contratei um design gráfico. Segunda grana, contratei um videomaker. Depois, um gestor de tráfego. Por aí vai. Só que, se você não pode ser empecilho, escuta bem você que está acompanhando aqui, não pode ser empecilho para você colocar a síndrome do impostor, dizer que você não pode começar numa rede social, se você não pagar esse preço. Ah, eu não tenho grana, eu não tenho... Poxa, velho, se posicione, faça agora. Ah, não sei, vai no YouTube, tem vários tutoriais dessas ferramentas que eu passei para você, gratuito. Paga o preço. Ah, o conteúdo tá ruim para você e para o Brasil todo. O algoritmo, o engajamento tá ruim, paga o preço. Agora, as pessoas querem ter o ego mais saciado. Então, eu quero começar já curtido engajamento, que não vai acontecer. O digital é uma seara que nós temos mudança diariamente. Algoritmo, estratégia, tudo muda numa constância muito grande. A minha pergunta é, como é que, em meio a toda essa mudança, você consegue se manter atualizado? Consistência. Consistência no estudo, consistência no conteúdo e tudo mais. Você estuda hoje diariamente? Diariamente. Veja, eu trabalho muito Pareto na minha vida. Então, quando eu comecei, era 80% do meu tempo estudando, 20% praticando. Depois eu cheguei num nível que estava 50-50. Hoje, eu digo para você que é 80% praticando e 20% estudando. Mas o estudo ele tem que ser permanente em cada pessoa que está trabalhando no digital, porque senão ele fica para trás. Aí surgiu agora uma ferramenta nova de IA que a galera está utilizando, por exemplo, para corte de clipe, de recortes que muita gente está utilizando para fazer Reels, chamado Opus Clip. Eu não vou estudar sobre essa ferramenta, se está ganhando tempo, se está otimizando. Então, você se manter atualizado dói. É muito mais fácil você assistir um Netflix.
É muito mais fácil você ficar fazendo outras coisas, mas você tem que ter essa consistência. E aí eu sempre trabalhando no Pareto, hoje eu deixo meu tempinho lá para pesquisar conteúdo, para ver o que está colocando, para ver artigo também, ver artigo da gringa, plataformas como o HubSpot, o que está acontecendo lá, para trazer aqui em primeira mão para a galera que me acompanha. Dói, mas eu pago o preço. E aí a galera que não paga o preço não pode também cobrar por não ter resultado. Porque também é muito fácil chegar assim, ficar colocando culpa no mundo e não me dizimando dos meus resultados, né? Uma das coisas que as pessoas me perguntam bastante é qual é a plataforma ou qual é a rede social que eu devo estar. Hoje a gente tem um monte de opções. Sim. O que é melhor? É a pessoa estar em uma rede social com consistência ou ela estar em todas as redes sociais com menos consistência? Depende do seu objetivo de marketing, depende da sua equipe, depende de várias coisas. Então, eu conheço gente que começou no YouTube e foi para o Instagram. Eu conheço gente que começou no TikTok e foi para o Instagram. Depois, tem gente que começa no Instagram e depois vai para outras redes sociais. Eu falo que você tem que montar a estratégia. No meu caso, é o Império de Conteúdo e, mais uma vez, ilustra. Vê aí o mapa do Mário. No meu caso, o meu castelo é o Instagram lá. Mas eu tenho outras fases do meu negócio. Por quê? Porque, por exemplo, quando você dá um Google lá e me acha hoje, se botar Rafa Falcão no Google, 90 mil resultados de busca. Por quê? Porque eu espalhei tanto conteúdo na internet que as pessoas começam a me encontrar. Então, o que é que acontece hoje? Vai depender muito do seu objetivo de marketing. Se eu quero construir autoridade, se eu quero ser referência no que eu faço, o canal hoje mais forte que tem, YouTube. As pessoas vão lá com intenção de compra, com intenção de consumir um conteúdo. Se eu quero me posicionar, crescer hoje mais rápido, TikTok. Se eu quero hoje construir um mix entre autoridade e engajamento, eu vou para o Instagram. Então, esse jogo, você tem que decidir. Agora, está começando, está do zero, não tem como estar em todas, escolhe a principal. E tem redes sociais que o pessoal também meio que exclui da estratégia, tipo o LinkedIn da vida. O LinkedIn é extremamente importante. Não, eu tava com essa pergunta exatamente aqui, Rafa. Eu, LinkedIn. Porque eu sou uma pessoa que uso muito o LinkedIn. Sim. Né? E queria ouvir a tua opinião sobre hoje como utilizar essa plataforma, que ela é uma plataforma mais nichada e não tão popular, né? Para também auxiliar no processo da jornada de venda. O LinkedIn, deixa eu até me ajeitar aqui, que é um assunto bom. Vamos lá. O LinkedIn hoje, ele é uma plataforma de negócios e conexão network. Então, o que é que a gente faz lá muito hoje no LinkedIn? É muito interessante você mostrar o seu conhecimento. Então, são conteúdos até mais densos, muitas vezes, do que o YouTube, que eu coloco por lá. É um artigo científico, às vezes é falando sobre alguma coisa, é dando uma opinião, mas também tem os bullets lá, tem aqueles conteúdos mais rápidos que a gente coloca por lá. Então, você vai mesclando. O que é que eu recomendo para quem tem LinkedIn? Colocar alguma situação, você num evento, você numa palestra, publicar e trazer algum conteúdo mais denso, como um artigo, alguma coisa nesse sentido. Tem uma ferramenta no LinkedIn chamada Sales Navigator. Eu não vi ainda para prospectar B2B, para prospectar negócios mais eficiente que o Sales Navigator. Porque você faz um anúncio, você consegue mandar um inbox para o cara querendo marcar uma sessão estratégica, por exemplo. Então, quem utiliza o LinkedIn de forma correta, consegue ter resultados também. Aí, mais uma vez, volta no xadrez. Depende do seu objetivo de marketing, depende. Eu vendo muito para negócios também, você tem que estar no LinkedIn. Eu tenho... Qual o melhor canal para ter um portfólio, uma referência visual, Rafa? Pinterest. Cada rede social dessa, na minha estratégia, eu tenho um objetivo de marketing predominante. Então, por exemplo, o LinkedIn está para conexão e network, o YouTube está para gerar autoridade, o Instagram está para crescimento e engajamento, o TikTok está para posicionamento estratégico, porque a geração Z está lá. E aí eu vou brincando nas estratégias. Legal. Nesse ecossistema de soluções, plataformas e mídias digitais, como que você vê também a importância de uma pessoa, né, ou de uma empresa, uma microempresa, ela ter um website próprio? Eu acho que o website é a única coisa que ela tem controle de tudo isso. Porque cada rede social tem seu algoritmo próprio, né? O YouTube tem 2, o TikTok tem 2. Então, a primeira coisa que eu vejo quando a galera vou fazer a consultoria, depois de eu analisar as redes sociais, eu vou lá e vejo o site do cara. A primeira coisa, eu já coloco o Pixel Help lá para ver se está instalado o Pixel. 90% dos negócios não estão com o Pixel instalado que tem site. Aí já vai um outro gargalo, que é a parte de tráfego pago, que a gente faz muito remarketing. Então, o site hoje é como se fosse a confiança. Então, imagina você ter hoje, sei lá, um salão de beleza e você ter um site, você dizendo o que é o salão, a localização, mostrando às pessoas os procedimentos, é confiança para o cliente. Passa credibilidade. Credibilidade. Então, hoje, você ter o site na sua estratégia
é extremamente importante. E eu digo mais, se você faz tráfego pago hoje sem site, você dá tiro no escuro. Porque tem que ter o pixel, né? Você tem que fazer o acompanhamento, buscar. E muitas vezes as pessoas vão lá e colocam um Linktree da vida na minha árvore de links. Pô, você está perdendo o dado que chegou lá, o cara que pisou lá. Então, muitas vezes você tem um site, nem que seja para você fazer uma árvore de links, é importante, extremamente importante. Você chegou num ponto crucial. Nós vamos falar agora sobre a mudança do digital. Nós tínhamos um digital no passado onde nós tínhamos menos concorrência, agora nós temos mais concorrência. Depois da pandemia, você é um cara bonito e famoso, então as pessoas lembram de você. Gostei de bonito, viu? Gostei de bonito. As pessoas tendem a lembrar mais de você. Mas hoje, por exemplo, para alguém se destacar no digital, a exposição daquela pessoa ou daquela marca tem que ser muito maior do que era no passado. Existe estudo acho que é um estudo da Meta com a HubSpot, que ele fala que para você causar o awareness, o reconhecimento de marca, você tem que aparecer 2 ou 3 vezes por semana na cabeça do cliente. Frequência. Então, impressões. Se você não tem frequência, você não aparece no orgânico, a não ser que você faça o anúncio. Então, a primeira coisa que a gente faz muitas vezes para estar causando essa ambiência é fazendo um teste rápido. Você pega as suas impressões semanais que você tem, divide pela quantidade de seguidores e vê se está dando 2. Se está dando 2, você está causando esse awareness, esse reconhecimento da marca. Exclui o anúncio do jogo. Tá? Só orgânico. Só orgânico. Se quiser colocar anúncio também, você coloca para você ver se está complementando a estratégia. Aí você vê se você está fazendo 2. Se você não estiver fazendo 2, provavelmente a sua frequência não está legal. Ou às vezes você tem um perfil muito pequeno ainda que você não consegue coletar dados para mensurar isso. Então, hoje, o cara que está começando do zero, ele tem que encontrar o formato ideal para ele. E o formato ideal ele passa por tom de voz. Então, por exemplo, tem um cara hoje que faz um Reels só de corte de podcast, ele vai crescendo pra caramba. Tem um outro cara que faz Reels só de review, de mostrando aqui, ele coloca o fundo e vai analisando as coisas. Então, você tem que achar o seu tom de voz. Acha o tom de voz, você vai replicar. Canais fáceis de você replicar. Pô, pegou o seu conteúdo que deu certo, vai no chat GPT e pede para ele sugerir mais 10 daquele para você. Ele vai lá e faz. Tem uma estratégia que eu tenho que eu chamo de previsibilidade de crescimento. Por que eu posto 14 vezes por semana no Instagram? Porque eu quero achar meus hits, meus virais. E o que é que eu faço? Como eu tenho uma rede social muito mutável, a cada 60 dias eu repito o mesmo conteúdo, o mesmo texto, no mesmo horário. E aí o ganho de seguidores é praticamente o mesmo. Reaproveitamento de conteúdo. Então eu faço muito isso. E o cara que está começando, Rafa, mas eu não sei para onde ir. Pô, velho, paga o preço de você pegar e testar durante um tempo organicamente para você encontrar o seu tom de voz. Não espera também, se você quiser fazer anúncio, já faz para tentar vender alguma coisa, mas o orgânico, você testar, é que você vai encontrar o seu formato vencedor. Então, por exemplo, um formato vencedor hoje, que muita gente utiliza no Instagram, é o carrossel estilo tweet. Não sei se você já viu esse, que é você pegar aquele, como se fosse um tweet mesmo, e aquele mockup do tweet, e fazer um carrossel. Aí eu fiquei, por que esse conteúdo dá tanto resultado? Porque hoje é o conteúdo para mim que dá mais salvamento e compartilhamento. Porque ele é meio artesanal, parece que fui eu que fiz. E o visual dele não é muito trabalhado com design, então parece ser uma coisa que é como se eu estivesse escrevendo aquilo ali. Então gera muita conexão e credibilidade. Ali é um tom de voz que eu achei. Então eu tenho um formato vencedor que eu posso utilizar. E aí eu vou jogando esse xadrez. Cada peça que eu vou movimentando, ele vai me trazendo esse objetivo. E as pessoas, elas não entendem isso. Então elas querem a viralização, elas querem a grana, elas querem o resultado rápido. É por isso, mais uma vez, que eu volto com a preocupação com a audiência. Porque um tempo desse atrás, eu vi um primo meu, um parente meu lá do interior, de onde eu moro, que estava querendo vender curso com 13 anos e estava querendo abandonar os estudos porque 13 anos ele achou que vai ficar milionário com a internet. E é muito perigoso, por quê? Aí a galera fica romantizando a coisa. Pô, o Steve Jobs largou a faculdade, o Zuckerberg largou a faculdade. Pô, você estava em Stanford e em Harvard para você largar a faculdade. Então existe uma demonização hoje da graduação para a galera por causa da facilidade do digital. E isso é muito perigoso, porque a gente está criando uma sociedade de tolos. E aí, eu como educador, eu sempre bato muito nessa tecla. Então, as pessoas querem um resultado digital sem pagar o preço, sem estudar e sem ser consistente. Eu vou aproveitar aqui, nós falamos sobre IA, e agora você falou sobre esse caso.
quais seriam os riscos, então, temos o consumo, temos a geração de conteúdo por IAs. Eu queria entender de você quais são os riscos que isso vem a causar para o marketing. E, bom, já emendando a pergunta, como que a gente tem dados e as IAs trabalhando isso em conjunto, como não soar tão artificial nessa geração Boa de pergunta. conteúdo? Veja, hoje em dia eu até falo que a IA está separando também o joio do trigo. Por quê? Veja, antigamente você buscava as respostas. Hoje você tem que aprender a perguntar. Então, quem é que sabe perguntar? Quem tem mais conhecimento. Então, quem estuda sobre um assunto sabe perguntar mais. Então, se eu quero a melhor resposta do ChatGPT da vida, eu tenho que saber perguntar e trazer o prompt correto. E eu diria o seguinte, que a IA ela vai potencializar quem já tem conhecimento. Vou dar um exemplo claro aqui, que muita gente não fala sobre isso. Mas, por exemplo, um Paulo Coelho da vida, o escritor. Escritor excepcional. Se ele usar a IA, ele vai fazer muito mais livro, vai ser muito mais produtivo, e ele pode refinar e dar o tom de voz dele para a criação do conteúdo, do livro dele. Só que a IA, por outro lado, vai transformar todo mundo em escritor mediano. Eu, você, todo mundo vai ser um escritor mediano. E aí, como é que eu vou separar essa galera? Com conhecimento. Então, hoje, se você utiliza a IA para o seu bem, você consegue crescer. Aí o mercado existe o paralelo de dizer que a IA vai substituir o humano e tudo mais. Primeira coisa, o que a Meta fez agora? Todo o conteúdo que é em IA, você consegue taguear lá. Para quem é professor, tem ferramentas como o Kit GPT para saber se o conteúdo é feito com IA também. Que o aluno muitas vezes vai lá e entrega. Então, o que acontece? Existe hoje também essa contratendência. Vai chegar um ponto que a IA vai ser tão forte que teremos a contratendência de você trazer mais a humanização para o jogo, a personalização. E aí vai entrar mais uma vez o que eu chamo de era da perspectiva. Não vejo muita gente falando sobre isso. A gente está passando da era da informação e do conhecimento para a perspectiva. Então a perspectiva é a minha opinião, a minha visão de mundo sobre. Vai gerar mais conexão, vai gerar mais essa informação. Então você entender sobre isso. Riscos da IA hoje. Existem IAs como, por exemplo, a ferramenta Dream Machine do Luma Labs, que você consegue trazer uma foto antiga a animar aquela foto antiga. E aí eu publiquei uma sobre a Luma Labs e deu 3 milhões de alcance lá. E está gerando um paralelo. Tem gente criticando e tem gente elogiando. A crítica vem de como? Poxa, a gente está criando memórias afetivas que não existem com IA. Então vai acontecer o seguinte, as pessoas vão começar a se pegar com algo que não existe. Por outro lado, já tinha gente mandando, poxa, Rafa, eu só tenho uma foto com meu pai, como é que eu poderia animar essa foto e tal? Então a gente tem isso. Aí do paralelo surge uma outra ferramenta chamada Kling AI, que você consegue juntar agora duas fotos, uma foto, por exemplo, de uma pessoa que já faleceu, com uma foto sua e os dois se abraçam. Make people hug, né? Aí você vai lá, faz a pessoa se abraçar com essa ferramenta e aí gera polêmica, né? Até onde vai isso? Onde é que vai a sanidade mental da galera? A IA, né, ela te dá e te traz superpoderes. Sim. Mas como dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. responsabilidades, né? E, né, citando o caso de vídeos, né, com IA generativa, né? Porque tem coisas saindo nas redes, cara, assustadoras, Sim. né? Tu pega no debate americano, né, aparecendo os candidatos Sim. com armas de fogo no mercado. Deepfake pesado, né? Então, e até mesmo o discernimento das pessoas tem que estar hoje muito mais aguçado Sim. para conseguir discernir o que é verdade e o que é fake. E aí a gente vai ter que ter esse crivo. A LGPD ainda não está preparada para isso. A gente vai ter que ter esse crivo justamente para sinalizar como você vai gerenciar essas informações com IA, com o que está acontecendo, né? As ferramentas, as redes sociais, elas estão tagueando isso agora. Estão começando a dizer, ó, conteúdo com IA. Teve até um caso interessante, um cara chamado Will Baiano, que subiu até com o Will Smith agora lá no Rock in Rio, não sei se vocês viram isso, mas o cara, ele está com quase 3 milhões de seguidores, o que é que ele faz? Ele tem o semblante físico do Will Smith, mas ele utiliza uma ferramenta chamada VidNoise, AI, e ele, quando grava, ele coloca a face do Will Smith. E ele coloca lá personagem com IA. Então ele está sendo um sósia do Will Smith com inteligência artificial e está monetizando com isso. Então não tem limite para essa parada, tá ligado? Não tem limite. Bom, a nossa conversa tá muito boa, eu ficaria aqui horas e horas, né? Já estamos encerrando o nosso tempo, mas eu quero fazer um fechamento bem importante contigo, Rafa.
e eu gostaria que você resumisse para nossa audiência qual que é a tua visão de futuro para o mercado digital. Veja, a gente sempre balizou muito o mercado americano, né? Então a gente sempre via o que estava acontecendo no mercado americano para trazer para o mercado brasileiro. Tanto que a principal forma hoje de lançamento é do Jeff Walker, né? Que é algo que surgiu lá nos Estados Unidos, a gente trouxe para o mercado aqui nacional e muita gente até hoje vive de lançamento digital, vive de tudo isso. A ideia agora é que a gente consiga ter um ambiente com muito canais. Então não dá mais só uma estratégia. A estratégia não pode ser só o lançamento, só o perpétuo para quem é do digital. A gente tem que trabalhar multicanais, multi-estratégias para conseguir perpetuar, para conseguir vender nesse mercado. Está cada vez mais difícil e a gente precisa agora também, principalmente depois da pandemia, combater o falso guru. Porque o que tem de gente empurrando o curso, que nunca estudou, que nunca... Então, tá essa tendência no mercado. Aí, no futuro, o que é que eu espero, né? A gente está como eu falei no início, batendo papo com vocês, a gente está na revolução cognitiva da inteligência artificial, né? O Harari fala disso no livro Homo Sapiens, né? A revolução cognitiva da roda, do fogo, da escrita. Hoje a bola da vez é a revolução cognitiva da inteligência artificial. E o que a gente está vivendo ainda é a pontinha do iceberg. Então teremos automação, funil, criação de conteúdo, anúncios, tudo já está sendo com IA, mas chegado a um nível de perfeição. Porque nós temos mecanismos hoje de machine learning. Então, cada vez mais a máquina vai aprendendo e a gente vai chegar num nível de perfeição, que a máquina vai ultrapassar, sim, a gente. E o Ray Kurzweil fala sobre isso nas teorias dele, falando que isso aí vai acontecer em 2045. Eu digo que vai acontecer até antes. Com essa aceleração que houve pós-pandemia de conteúdo, vai acontecer antes e isso tudo vai fazer com que a máquina e o homem ele se complemente. É meio que um Exterminador do Futuro, né? Aquele filme Inteligência Artificial que tinha lá do menininho lá. A gente vai estar convivendo com máquinas cada vez mais potentes, cada vez mais que produzem tudo para a gente e a gente vai precisar, mais uma vez, ter conhecimento para comandar essas máquinas. Senão a gente fica para trás. Muito bem, esse Rafa Falcão, um cara incrível, ficaria horas aqui conversando, né? Foi muito bom o papo, quero agradecer ao Thiago Correia, né, responsável por todo o time de TI Performance da Agência Única e também ao Jackson, o nosso querido Jack, também responsável aí, líder de conteúdo também das Agências Únicas. Mais uma vez aí, obrigado pela sua parceria e pela sua disponibilidade, viu, Rafa? Eu que agradeço e até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal, até mais!